Fala pessoal, mais uma semana difícil para o mercado pecuário, que apesar de ter parado de cair um pouco, está apresentando situações muito divergentes de acordo com a região do país. Claro, há lugares em que a estiagem de fato já chegou e outros em que as condições de pastagem ainda são favoráveis para a manutenção desses animais. Então a oferta forçada da época em que começa a secar, ela está bem divergente. Na semana, nós sentimos sim uma queda das escalas médias em nível Brasil para 9 dias, mas 9 dias ainda não é o suficiente para pressionar os frigoríficos. Uma escala curta, ela começa a incomodar, né, a indústria a partir de 7, 6 dias. Aí a gente começa a sentir escalas de fato mais curtas, a ponto de fazer os frigoríficos subirem o preço aí ofertado pelo boi, tá certo? Então o que a gente sente ainda é um movimento de safra, né? Um mercado de lado dificultado. Quando a gente olha para a bolsa, né, ela tem acompanhado muito proximamente esse movimento de queda do preço pecuário, principalmente do preço do boi gordo. Então o boi gordo cai, como de fato tem caído, né? E a bolsa vem atrás repetindo esse movimento e precificando para os contratos da entre-safra valores muito parecidos com o que a gente vê hoje no balcão, ou seja, ágil praticamente zero, né? Principalmente se a gente embutir juros aí nessa conta, que é algo com que o produtor tem que trabalhar. E o que a gente consegue pensar a respeito disso, né? Tirar como conclusão? Bom, o primeiro ponto é que esse negativismo, quando a gente olha ele como um todo e conversa aí com as empresas de nutrição, ele está interferindo negativamente na taxa de ocupação dos confinamentos. Então tem menos boi confinado hoje do que tinha no mesmo período do ano passado, principalmente quando a gente observa aí as grandes operações de confinamento, tá certo? E isso pode refletir no segundo semestre em menor oferta, reforçando a sazonalidade que hoje não está demonstrada nos contratos futuros, tá? Então esse é um ponto. Ah, Lígia, mas você não fala sempre que agora é fase de baixa, o mercado está complicado? Sim, é verdade. Mas se a gente pegar, por exemplo, o ano de 2017, que foi um ano muito parecido em termos de movimento de preços e de abate de bovinos e fêmeas, se a gente pode comparar ele com 2023, foi 2017. Então, o 2017 ele foi muito parecido nesse sentido. Houve uma queda aí de 15% dos preços do boi, o abate de fêmeas estava bastante acelerado, em torno aí de 41% de fêmeas compondo os abates totais, né? E o preço do boi gordo ele caiu de janeiro a julho. Depois de julho, a gente viu esses preços se recuperarem. Não muito, não a ponto de corrigir a inflação ou de corrigir a alta dos custos de produção, mas sim ao ponto de levar os preços para os mesmos patamares do início daquele ano. Então a gente não elimina, né, uma reação do preço da arroba para o segundo semestre por esse desânimo atual do pecuarista. Afinal de contas, se não houver engorda com suplementação, se não houver engorda intensiva no segundo semestre, não vai ter oferta. O boi no pasto, sem pasto na verdade, né? O boi de pasto do segundo semestre ele praticamente não existe, tá certo? A maior parte do país. Por quê? Porque não tem disponibilidade de forragem para ele ganhar peso o suficiente para ser abatido, tá certo? Então, por enquanto é isso aí. Grande abraço para vocês, até a próxima.